Eu sou artista desde criança. A partir dos meus 4 anos de idade, eu já amava a arte, porque eu tinha um professor que era meu tio, que me levava várias vezes em locais de arqueologia e que eu pudesse entender alguma coisa, que eu pudesse aprender alguma coisa. Meu nome é Papas Stéphanos. Eu estou aqui no Brasil desde 56, mas eu vim da ilha de Rhodes, da Grécia. Esse meu tio, que chama Nikos, a gente rodava a partir da Segunda Guerra Mundial, né, que na Grécia já não tinha muita coisa para trabalhar nem para comer, e todos os jovens lá da Grécia tinham saído, né, para trabalhar em outros países, né, porque a guerra havia consumido tudo. E muitos deles vieram para o Brasil, outros foram para a Austrália, para os Estados Unidos, para Paris, para a construção de Paris também. E com isso ficou só os velhos, as crianças e automaticamente as mulheres, né? E com isso meu tio, que já entendia um pouquinho, que já trabalhava nesses locais de arqueologia, ele levava água, alguma coisa para ganhar algum dinheirinho do pessoal lá, e tinha 13, 14 anos. Mas com isso ele foi desenvolvendo, entendeu? Um entendimento, um conhecimento de arqueologia, e ele começou a procurar nas escavações que a prefeitura fazia de colocar água e esgoto, alguma coisa que tivesse interesse para ele, de mármore ou de cerâmica. E eu acompanhava, que eu era pequeno, que ninguém ia notar eu se fosse tirar alguma coisa do local. Então, quando eu aprecia alguma coisa de cerâmica, alguma coisa que interessava para ele, ele mandava eu com um canivetinho lá para tirar enquanto o pessoal estava trabalhando, que não ligava porque eu era criança, né? E automaticamente acabava adquirindo aquele objeto, e muitas vezes eram coisas importantes de coisas de arqueologia. Às vezes você achava um braço, achava uma peça de cerâmica, um pote, alguma coisa assim, e principalmente ele me orientava aquilo que tinha algum desenho ou que tivesse automaticamente alguma coisa escrita, era um valor maior. E com isso, um dia, no Monte Smith, onde ficavam os canhões de Navarone, que é em frente à Turquia, meu tio, né, vivia andando para lá e para cá, ele viu alguma coisa branca nas ruínas, descendo na beirada do abismo, né? E embaixo ficavam algumas casas, onde eu nasci também. E com isso, ele me pegou uma corda, me amarrou na cintura com um embornal. Aí desci e fui lá pegar aquele objeto. Cheguei lá e eu vi que era mais ou menos um tipo de uma bola, né? Pesado demais. Aí pus dentro do embornal, custei pouco lá dentro do embornal, e ele me puxou de volta. A hora que nós fomos olhar a peça, era uma cabeça de uma escultura grega de mármore. E aí a gente foi lá nos navios americanos, foi lá onde que ele trocou essa peça, a troco de algumas coisas, cigarro, uísque, depois ele vendia para os gregos, para ter uma grana a mais. Mas com isso foi o primeiro hambúrguer que eu comi na minha vida, foi essa época que eu gostei demais. Porque a gente estava acostumado a outro tipo de comida, e de repente você comer um hambúrguer era coisa de sonho, né? Então, em 1956, eu vim para o Brasil. Eu tinha uma idade de 7 a 8 anos. Aí a gente foi para Minas Gerais. Uma das cidades que eu morei foi Campo Belo, depois fui estudar em Passos, depois eu fui estudar em Itajubá, entendeu? Mas nesses locais não existia material de pintura. O local mais próximo seria talvez Belo Horizonte. Mas mesmo assim, a gente não tinha contato nenhum. Então a única coisa que meu pai conseguiu trazer para mim, que eu pedi para ele um material de pintura, era um tique de lápis de cera, né? Então, com aquilo, eu fui desenvolvendo alguns desenhos, mas o que eu tinha mais contato, entendeu? Era o carvão, no caso, vegetal, né? Então, eu fiz muitos desenhos de carvão vegetal e algumas coisas com esses lápis de cera. Ao correr do tempo, a gente foi aprendendo e desenvolvendo, mas eu não tinha um conhecimento acadêmico, né? Porque não tinha ninguém para me ensinar nada, não tinha ninguém ali que entendesse de arte também, não existia nenhum artista na região. Então eu desenvolvi aquilo que achava na minha mente em querer fazer aquele desenho, ou como seria
executar aquele desenho, né? Então eu não tinha noção, mas a noção que eu tinha eu fiz. Aí eu falei para o meu pai que eu queria estudar arte. Isso foi em 68. Aí saí de Itajubá, fui para São Paulo. Aí eu cheguei em São Paulo, eu fui lá para o centro de São Paulo, que era a Praça Sé. Meu, lá tem uma loja assim do lado direito, e para em frente à catedral, que eu fiquei doido. Eu vi uma loja lá de tinta, que era tanta tinta que eu fiquei doido. Aí como eu ia para a Europa, aí eu resolvi não comprar quase nada, só comprei alguma coisa para experimentar, para ver como que funcionava aquela tinta. Não funcionava muito bem porque você não tem a manha de manusear. Então você tem que ter um conhecimento para mexer com elas e saber fazer um fundo, entendeu? Para sua tela. Não é só chegar e pegar o pincel e tá. Não vai sair nada, né? Vai sair aquelas coisinhas, né, bem primárias, né? Então, para você fazer um trabalho, você tem que ter um conhecimento. Hoje, como eu tenho a minha tela, a parte da minha tela para pintar em cima é uma tecnologia de conhecimento muito estudado, entendeu? Não é qualquer coisinha, não. Então eu preparo minha tela para pintar em cima dela. E para mim pintar em cima da tela, eu pinto a minha tela uma média de 6, 7 vezes. Não é só uma vez, chegou, pintou, acabou. É mão sobre mão. Espera secar, vai, 6, 7 vezes, até chegar o tom que eu quero, o uniforme da cor por igual, o quadro inteiro, entendeu? Senão, não é o meu quadro. Então, o meu quadro é muito bem pensado, elaborado e saber o que eu tenho que fazer em cima dele, entendeu? Aí, quando eu vi essa tinta toda, meu, parecia, era uma loja muito grande, apesar que lá tinha 2 lojas em São Paulo que eu conheci. E eu fiquei doido, tinha tinta do mundo inteiro. É lógico que não tinha as tintas atuais, que é tipo Acrylex, Gato, né? Essas aí não tinha. Mas tinha tinta do tudo quanto é raça. Comprei alguma coisinha para mim tentar fazer alguma coisa, né? Porque eu nunca tinha manuseado a tinta, né? E aí, depois, é lógico, na Europa, lá que eu aprendi alguma coisa, eu trouxe um bom estoque de lá, de tinta holandesa, que é fantástica, a Thales, essas coisas assim. Eu trouxe boas tintas de lá, bons materiais, bons pincéis, né? Eu comprei muitos pincéis, assim, que ainda tem hoje ainda, os pincéis que eu comprei naquela época. Tão bons que eles eram, né? E aí, em 68, entendeu? Eu fui para a Europa, fui estudar alguma coisa, fiquei 3 anos lá. E é lógico que eu aprendi muita técnica, né? E eu vim para lá com a bagagem de conhecimento acadêmico e um pouco de arte urbana, né? Porque você roda a Europa ali, você aprende de vários tipos de coisas, né? Então você tem um olho diferenciado a ver as coisas, né? Ver os prédios, aquele prédio que você está acostumado a ver em Minas, que era barroco, que era é, estilo português, né? Você não ligava, de repente lá na Europa você liga muito para essas coisas. Então a diferença do olhar é impressionante. E uma coisa também que eu aprendi também era quando eu ia num país ou numa cidade, a primeira coisa que eu fazia, isso sirva também para quem quer viajar ou quer ir para uma outra cidade, entendeu? Primeira coisa que você tem que fazer é arrumar um jornal. Você compra o jornal, você entra na parte social do jornal, aí você vê o que você te agrada. Se é um filme, se é uma exposição, se é algum evento de poesia, de cinema, alguma coisa. E como eu era artista, quer dizer, na minha cabeça eu era artista, então é lógico que eu procurava frequentar ambientes que tivessem vernissagens. E lá eu tinha o quê? Tinha a minha patota, né, na palavra de hoje, né? Então aquela turma me entendia e eu entendia o que eles falavam, entendeu? Então era meu ambiente. Então, e lá também tem uma diferença, que você tinha um bom ambiente, bom coquetéis, bom visual de arte, e você aprendia alguma coisa, uma técnica que o outro fazia, né?
um abstrato, um impressionismo, alguma coisa que você não sabia de nada, né? De repente você vê aquele impressionismo, você sabe que como fazer aquilo que o cara fez, entendeu? Você, no olhar, você já acaba pegando as manhas, né? Então, com isso, eu aprendi muita coisa. E quando eu vim para cá, para o Brasil, eu já vim com a bagagem já com um artista razoável. E eu fui automaticamente, nesses anos todos, desenvolvendo a minha própria arte. Eu tive um contato, né, com vários marchands, várias galerias, né, nesse meu período de vida que eu estive mexendo esses anos todos, e um deles foi o meu marchand, né, que eu conheci em Ribeirão Preto, foi na época de 78, 79, que automaticamente ele elevou o meu nome, entendeu? Na parte social, nas galerias e tudo mais, e ele fez o meu nome em torno de leilões. Então ele pegava a minha arte, que pegava um público maior, que era 300, 400 pessoas, de pessoas de nível cultural elevado, e com isso fez o meu nome, até que a própria revista Manchete, entendeu? Ficou interessada e me fez uma reportagem de 2 páginas na Manchete, que são poucas pessoas, poucos artistas que tiveram essa oportunidade de expor uma reportagem na Manchete. Eu fui lá para lá, o blog lá, o dono da Manchete ficou apaixonado pela minha arte, acabou comprando os 3 quadros que o Marchand tinha levado, ficou para ele lá, que a esposa dele ficou apaixonada, e queria os quadros, e aí acertou com o Marchand. Ele virou para mim e falou assim: não, você não precisa de Marchand não, rapaz, pode trabalhar sozinho. Mas o Marchand é muito importante, porque ou você pinta ou você vai vender, entendeu? Então, como eu não podia fazer os dois de uma vez, então ele ficou na parte de social de venda, e eu fiquei pintando. E com isso eu tive assim um conhecimento já depois que a gente parou, né, de trabalhar junto. Eu trabalhei com ele quase 20 anos, né? Então eu comecei a cuidar da minha vida social, de exposições sozinho, onde que eu fiz uma exposição na Caixa Econômica Federal, que foi 10.000 visitantes em Brasília, né? Eu fiz uma exposição também na Embaixada da Grécia, que foram 18 embaixadores. Foi o Banco Diretor do Mundial, onde comprou um quadro também. Foi o diretor do Itamaraty das Finanças, foi o diretor-geral do Itamaraty também. E como eu havia convidado várias pessoas para que pudessem ir na vernissagem, a embaixada não deixou eles entrar, porque devido a tantos embaixadores que tinha dentro da exposição, e ficou sendo não viável para abrir para o público. Aí houve aquele tumulto lá fora, e aí eu tive que ir lá explicar para as pessoas, entendeu? Que o que aconteceu, que os embaixadores foram bastante, foram 18 embaixadores, então não tinha nem jeito de vigiar todo mundo, né? Então era perigoso demais. Então, onde que a exposição ficou só para esse pessoal da reportagem e tudo mais, né? Essa turma de social de Machado, né? Mas para mim foi fantástico, foi muito bom, entendeu? Essa vernissagem. Mas eu expus já nos Estados Unidos, já expus na Alemanha, já expus no Japão, que eu tenho um bom nome nesses locais, né? Então, graças a Deus, não posso reclamar da minha vida, não. Eu tive, assim, o privilégio de ter bons contatos, entendeu? Eu tive boas amizades, tipo Volpe. Eu tinha amizade com pessoas dessa área de pintores de São Paulo, né, que eu convivia quando eu ia para lá levar meus quadros. Então, eu tive assim, o prazer de conviver com certos artistas famosos, né, que hoje são nomes internacionais, entendeu? Hoje eu tenho um nome razoável, eu não tenho nome aqui em Goiânia ou em Goianira, quase ninguém me conhece aqui, mas eu tenho bom nome na Europa e em outros lugares também, né? Igual no caso Itália e França, né? Eu tenho bastante nome lá. Bom, nessa história toda, eu acabei vindo para o estado de Goiás.
né? Eu cheguei para cá em novembro de 73. Eu tive o privilégio, entendeu, de ter um material em minhas mãos que me fez viajar à Europa, o artesanato. Então eu tinha um bom artesanato, inclusive eu fui considerado um dos melhores artesãos do país aqui no Brasil, que saiu várias reportagens em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então eu não posso reclamar não, que esse próprio artesanato, quando eu cheguei para cá, eu vi que aqui era muito precário essa parte de arte. Então, onde que eu abri uma indústria de bijuteria, entendeu? No caso, artesanal, não de fábrica, né? De material mecânico. E com isso eu peguei alguns artistas, né, que frequentavam a Praça Cívica, e eles acabavam virando amigos, né, não sócios nem tampouco empregados. Então a gente conviveu muito tempo junto, né, na Praça Cívica, onde que automaticamente, ao correr desse tempo, eu acabei sendo fiscal da Praça Cívica na época de 75 a 77. Eu fazia a seleção da arte da Praça Cívica. Enquanto eu estava lá, eu selecionava e não deixava ninguém entrar com coisas fabricadas. Aí depois que eu saí, que fui embora em 77, fui embora de Goiás, que eu fui para outros lugares, aí viraram a bagunça a Praça Cívica, que aí virou camelódromo. Aí já não tinha mais a peça de artesanato. Mas com isso eu conheci algumas pessoas, né, que me fizeram feliz de conviver, de conhecer elas, né? Tipo a Miss Goiás, a Miss Turismo, que me deu o apoio daquela época, entendeu? E outra pessoa importante também que me deu apoio também foi minha amiga, que também acabou sendo a minha madrinha, a Sandra Sepitiba. E aí eu conheci a Glória naquela época, onde a gente foi depois morar em São Paulo, porque se ficasse aqui não ia dar certo. Então a gente morou um período em São Paulo e um belo dia eu ia comprar uma casa lá em Ribeirão Preto. Ela falou, não, compra lá em Goiânia, lá em Goianira, senão a gente nunca vai poder morar lá depois, né? Aí eu resolvi comprar uma casa aqui em Goianira e eu estou aqui. A família dela é toda daqui, né? Ela aprendeu a pintar também, ela é pintora, ela faz um trabalho muito bom, um abstrato fascinante, e ela acabou ficando conhecida nessa área. Mas, como diz o outro, as coisas não é tão fácil quanto parece, né? Então, um conselho que eu digo, entendeu? Eu tive o privilégio de viver da minha arte, mas não é para todos. Aquele que quiser segurar a arte, principalmente a pintura em si, trata de ter uma formação, um emprego para lhe dar uma grana, porque essa parte de artista gasta muita grana. E é muito dinheiro, não é pouco dinheiro, não. Muito bem. Em 82, eu mudei para Goianira, porque aqui em Goianira tinha 2.000 e poucos habitantes. Tinha 4 ruas. Então, para mim, era o local ideal, porque lá em Goiânia já não dá para trabalhar, porque ia muita gente visitar o ateliê e automaticamente você não trabalhava, né? E com isso eu resolvi escolher Goianira, porque a Glória já morava aqui, a família dela, né, morava aqui. E eu achei importante vir para cá pela vida rural daqui. E com isso eu andava nessas coisas aí, via um carroceiro vendendo milho, isso, aquilo, e eu fui apanhando essa parte visual e criando em cima de uma parte, entendeu? Alguma coisa significativa, que é o meu trabalho que eu tenho hoje. Eu, no caso, tinha um cirquinho, um parquinho que lá em cima do morro lá, né? Acabava sendo exposto lá, eu ia lá, ficava olhando para o cirquinho, aí eu imaginava como seria meu quadro, aí eu vinha para cá, para o meu ateliê e criava em cima daquela cena que eu via. Essa era uma parte que me interessava muito, que era a parte de criação. Eu acordo lá para as 3, 4 horas da manhã, e quando vou criar uma tela, que a tela é branquinha, aí você tem que imaginar em cima dela o que você vai fazer, porque eu não faço desenho na tela, eu já pinto direto. Então, antes de eu começar a pintar, eu vejo aquilo que eu preciso ver.
Então eu imagino aquela cena, então em cima daquela cena, entendeu? Eu já executo o trabalho. A partir que já peguei a essência dele, o resto é só figurinha, como diz o outro, né? Você pode fazer o dia inteiro ou qualquer dia que você quiser, completar o quadro, né? Porque o quadro tem um seu momento de parar. Você começa, é uma coisa, mas parar você tem que ser sábio em que momento parar. Então a gente tem que ter uma harmonia, entendeu? No caso, não da sua visão, mas da visão daquele que vai adquirir a obra. Porque quem vai comprar, quem vai ficar na casa é o outro, não é você. Então, se você tem que pintar mais ou menos uma coisa universal, você tem que entrar na mente, entendeu? E de gostos, né? De várias pessoas. E cada um vê a sua arte de uma certa forma. Então você tem que pintar uma coisa mais universal. Aí depois vem as festas juninas, que é a época de festa junina, eu tenho assim a liberdade, graças a Deus, o conhecimento de poder ter estudado o folclore brasileiro e tudo mais. Então me aprofundei num conjunto histórico do estado de Goiás, os movimentos culturais, né? As cavalhadas, as festas juninas, as bandeiras de reis, né? Tudo mais. Então é onde que você acumula coisas no seu subconsciente para que você depois, entendeu? Tenha condições de criar alguma coisa, você soma, você junta e você elabora um trabalho de arte, no caso, como é meu trabalho regional, entendeu? Eu tive várias formas de evolução, de técnicas, de movimentos, né, em cima da minha tela, que pudesse ir evoluindo o trabalho. Hoje eu tenho um trabalho que é considerado um trabalho de registro regional muito bom. Então eu agradeço a Deus ter me dado essa capacidade de ter construído o que eu faço hoje em dia. Então eu também queria falar de uma outra história também, que ela está no mundo inteiro, né? Que é a urna do novo milênio que eu fiz aqui na praça, no terreno da matriz. Na época eu pedi para o padre, ele falou, não, você pode escolher qualquer lugar que você quiser, em cima do terreno da matriz, que ninguém vai mexer. Então está em frente à rodoviária, em cima do terreno da matriz, a urna do novo milênio, que essa urna, ela contém todas as cartas da época, entendeu? De Goianira, de pessoas, de escola, onde que eles fizeram um trabalho escolar para escrever uma carta, para ensinar para os alunos daquela época como se escreve uma carta, que foi muito importante isso. E o pessoal escrevia a cartinha, e eu dobrava, punha um durex em cima, e a pessoa dedicava para quem ela gostaria que abrisse aquela carta dela, qual parente querido que a urna vai abrir em 2054. Então, essa urna, ela contém cento e poucas fotografias que eu coloquei lá dentro, sobre a cidade de Goianira, quer dizer, as casas antigas, e lá tem assim, várias coisas assim, de algumas pessoas que trouxeram também para colocar lá dentro, entendeu? Para mandar para algum ente querido daqui a 50 anos para receber. Ó, do jeito que eu coloquei, é do jeito que vai ser tirado. O papel vai estar branquinho, bonitinho, tudo que está lá dentro vai estar intacto, porque o conhecimento que eu coloquei ali naquela urna é coisa mesmo assim de conhecimento bem estudado, não foi brincadeira não. Eu fiz o sistema de drenagem de suor, eu fiz um monte de coisa ali de conhecimento para que ela pudesse estar respirando sem estar com umidade. Entendeu? Então quando eu abrir, todo mundo vai constar. E está lá guardadinho, está tudo lá guardadinho. Espero que as pessoas um dia tenham consciência de proteger aquela urna lá, porque vira e mexe eles estão estragando ela. Nessa história toda, entendeu? É lógico que quero deixar meu legado, né, não só aqui para o Brasil, né, mas para as pessoas que hoje a internet facilita muito a divulgação do seu trabalho. Hoje eu tenho uma média de 150 a 170 países, onde tem
convivência com vários artistas, várias galerias. Então, é lógico que a partir que eles veem seu trabalho, pode ser que algum deles, entendeu, se inspire em cima da minha arte. Somando tudo, digamos que eu tenho uns 4.000 quadros aí rodando para lá e para cá. De vez em quando alguém entra na minha página, eu tenho um quadro seu, aí eu fico feliz que ele tenha um quadro meu, né? Porque cada cliente que tem um quadro meu, é lógico, entendeu? Não acaba não só te elogiando, te valorizando, né? Mas como também te divulgando, porque cada pessoa que vai na casa dele e de repente vê o seu trabalho lá e acaba perguntando, é lógico que ele vai falar, né? E sempre valorizando o trabalho. Nem que o trabalho tenha custado R$1, ele vai falar que custou 1.000, entendeu? Então, quem valoriza o trabalho é a pessoa que tem o quadro na mão deles. Então, aquelas pessoas que tiveram capacidade de ter um trabalho meu, é lógico que eu quero que elas se sintam bem com o meu trabalho na casa deles, porque o meu trabalho é um trabalho de lirismo, entendeu? É um trabalho que a pessoa se identifique, né? Lembra da sua infância, talvez na roça, ou quando brincava atrás de um circo, atrás de uma festa junina ou coisa. Isso que faz me engrandecer, que eu posso dar uma lembrança para aquela pessoa. Então esse é o meu legado, minha arte, entendeu? Eu quero que ela esteja no olhar das pessoas e sentindo aquelas pessoas se valorizando daquilo que elas têm.